A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, compartilho com você nesse dia uma porção da palavra de Deus que encontra-se em Mateus, no seu capítulo 14, dos versos 27 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O texto que nós acabamos de ler, eu peguei parte do texto principal. O texto principal fala que Jesus anda por sobre o mar. Jesus havia despedido os discípulos, despedido a multidão que estava ao seu redor ouvindo ele pregar, e despediu para que os discípulos passassem para o outro lado do rio. E Jesus foi orar, ter o seu momento a sós com o Pai. E depois de despedidas as multidões, depois de Jesus ter orado, Jesus foi até os discípulos. E os discípulos estavam numa embarcação distantes do local onde Jesus se encontrava, e Jesus, mostrando o seu poder, o poder de Deus que estava na vida de Jesus, Jesus andou por sobre as águas até onde estavam os discípulos. Mas os discípulos não enxergavam, os discípulos acharam estranho vir alguém andando durante a noite por sobre as águas em sua direção, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem aquela situação, eles ficaram assustados. Eles pensaram, inclusive, que fosse um fantasma. Eles estavam com medo, eles gritavam na embarcação, com medo daquela pessoa que estava vindo. Mas Jesus imediatamente, quando viu o medo no coração dos discípulos, disse: Calma, tende bom ânimo, sou eu. Não temas, não precisam ficar com medo, sou eu. E respondeu Pedro, como nós lemos: Se és tu, Senhor, manda-me andar por sobre as águas, como o Senhor aí está andando. Pedro fez prova de Jesus. E Jesus disse: Tudo bem, pode vir. E Pedro andou. Pedro andou por sobre as águas, assim como Jesus Cristo, pela fé que Pedro teve em Jesus. Porém, Pedro ele começou a observar a força do vento, começou a observar a profundidade do rio. E a partir desse momento, quando ele tirou o seu olhar de Jesus e olhou para os possíveis obstáculos, Pedro veio a submergir. Foi nesse momento que surgiu na vida de Pedro algo que eu quero compartilhar com você nesta manhã, que se chama distração. O que significa distração? Distração significa falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. É uma desatenção. É estado em que a atenção está dividida entre vários assuntos ou ações. Esse conceito está no dicionário. E aquilo que eu interpreto como distração é tudo aquilo que tira a minha atenção do principal. É tudo aquilo que contribui para que o meu olhar não esteja focado naquilo que é principal. Eu passo a olhar para as coisas secundárias, e as coisas secundárias passam a ter um valor, um valor maior do que aquilo que é principal. E eu acabo me esquecendo do principal porque a secundária tomou conta da minha visão, tomou conta do meu coração. Exemplo de distração nós temos, já ouvimos. Distração no trabalho, quando uma pessoa está focada no seu trabalho, cumprindo uma determinada tarefa, e algo tira a atenção daquela pessoa, e aquela tarefa ela não é bem cumprida ou não é cumprida no tempo determinado, porque algo distraiu a pessoa. No diálogo que existe entre marido e mulher, entre pais e filhos, quando alguém está falando, o outro está olhando para um outro canto ou pensando em alguma outra coisa, esquece de dar valor ao principal, que é o diálogo, que é a comunhão,
porque está pensando em algo que tem que fazer no dia seguinte. A distração quando buscamos a Deus, estamos na presença de Deus, mas o nosso pensamento está: o que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer logo mais? E se esquece que o principal naquele momento é a comunhão com Deus, é ouvir a palavra de Deus, é descansar em Deus. Mas existem coisas que fazem com que eu e você fiquemos distraídos. E é justamente essa distração, a distração que aconteceu com Pedro, que fez com que ele viesse a submergir, é essa distração que nós temos que combater. A distração nos faz esquecer, caro ouvinte, das promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. As promessas de Deus, elas não falham. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se as promessas de Deus para a sua vida estão claras e definidas e foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Mas o que acontece muitas das vezes em nossa caminhada? As dificuldades, as lutas que nós passamos, elas acabam fazendo com que nós esqueçamos daquilo que Deus prometeu. Deus tem propósito na sua vida. Basta você buscar e saber qual propósito Ele tem. Ele tem promessas para você, tem promessas para a sua família. E nesse dia eu quero dizer para você, não permita que a distração venha tirar o seu olhar daquilo que é principal. O que é principal? Além das promessas que Deus tem para a sua vida, vão vir lutas, vão vir dificuldades, mas observe lá na frente. Olhe lá na frente. E não deixe que essas lutas momentâneas, essas dificuldades passageiras, tirem de você a esperança e a certeza e a convicção de que aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir no tempo dele. Os obstáculos, Deus vai te ajudar a passar. Não permita que a distração faça com que você não valorize aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma família. Não permita que as lutas, que as diferenças, que às vezes o conflito momentâneo venha fazer com que você abandone a sua família. Que você entenda que a distração, aí eu posso comparar a distração como problema, às vezes de diálogo, alguma diferença. Para você vencer isso, você tem que entender, não, a família Deus me deu, esse é meu objetivo principal. A distração é a confusão momentânea, mas eu vou colocar a empatia, o amor, o diálogo, o entendimento, a renúncia, para que eu possa entender que a minha família, a minha esposa, os meus filhos, o meu marido, os meus pais são principais na minha vida. E eu tenho que dar a atenção que eles merecem. Aquilo que está te distraindo em relação à sua família, que hoje você possa retirar da sua vida, que você possa ter a fé e entender que Deus está com você. Se Deus te deu um trabalho e você, no momento, está sofrendo algum tipo de perseguição, não deixe que o medo tome conta da sua vida. Faça como Pedro: Senhor, me permita andar também sobre as águas, andar por sobre as águas da dúvida, andar por sobre as águas da perseguição que estou sofrendo, porque eu quero chegar até a Tua presença e sei que o Senhor vai me dar a vitória. O objetivo principal, o foco está: se o Senhor me deu esse trabalho, se o Senhor prometeu este trabalho para a minha vida, não vai ter obstáculo que vá me distrair de tal forma que eu não enxergue o Senhor e não enxergue este trabalho como bênção na minha vida. Eu estou dando esses exemplos, caro ouvinte, para fazer com que tanto você quanto eu, nós, nesse momento, reflitamos e perguntemos a nós mesmos: o que tem me distraído? O que tem feito com que eu não foque naquilo que é principal, que Deus colocou na minha vida? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não se distraia. Imagine, caro ouvinte. Imagine se Jesus Cristo, imagina se Ele tivesse se distraído. Jesus Cristo não se distraiu. Jesus não se distraiu. Mesmo sabendo o que iria passar por mim e por você naquela cruz, Jesus Cristo não se distraiu. Jesus Cristo sabia de tudo. Jesus Cristo sabia que ia sofrer.
Jesus Cristo sabia que ia passar por dificuldades até aquele grande momento onde ele diz: Pai, está consumado, a missão está cumprida. Até aquele momento, e depois o momento em que ele ressuscitou dentre os mortos, onde ele disse: onde está morte o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Imagina se ele tivesse se distraído ao longo desta caminhada dura que ele passou por mim e por você. Jesus Cristo não se distraiu, e ele não se distrai. Jesus Cristo não tem nada que faça com que o olhar dele fique longe de você. Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Os olhos dele estão direcionados para a sua vida, estão direcionados para as suas lutas, estão direcionados para as suas dúvidas. E ele é aquele que pode te dar a resposta. É aquele que diz para você: não tenha medo, eu estou contigo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não precise ficar preocupado com a situação que o mundo está passando, que o país está passando. Eu estou com você. Você não passará fome. Eu te sustentarei no meio das dificuldades. No meio do deserto eu vou colocar uma nuvem durante o dia para arrefecer. A coluna de fogo durante a noite para te aquecer. Jesus Cristo, ele não tira o olho de mim e nem de você. Ele está pronto e sempre estará pronto para nos ajudar. Esse é o nosso maior exemplo, daquele que nunca se distraiu. No momento de sofrimento no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porém, que seja feita a tua vontade. E Jesus Cristo obedeceu, morreu por mim e por você. E lá ele disse: Pai, está consumado. Cumprida a missão. Jesus Cristo não se distraiu. E por conta dessa não distração, eu e você temos acesso ao coração do Pai e à vida eterna. Porque Jesus Cristo não se distraiu. E neste dia, eu convido a você a não se distrair. Faça uma análise e veja tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que Deus prometeu. Entenda que o tempo não pode ser o fator de distração para a sua vida. Deus fala comigo e com você. Acalma o coração. Eu sei o tempo correto para que isso que eu prometi para você se cumpra. Isso que você está sonhando tanto. Mas não é neste momento, não é no seu momento, é no meu momento, porque eu sei o que é melhor para você. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, caro ouvinte. Não permita que a distração tire Deus do centro da tua vida. Não olhe para homens, homens são falhos. Não olhem para líderes religiosos, eles são falhos. Olhem para Cristo. Esse sim, nunca se distraiu e nunca vai se distrair, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele quer o nosso bem e Ele tem coisas lindas planejadas para cada um de nós. Muitos criticam Pedro porque ele olhou para a força do vento e para a profundidade do mar. Mas quem somos nós para julgarmos Pedro? Quantas vezes fizemos o mesmo? Mas nós temos o mesmo Jesus que levantou Pedro, não deixou Pedro se afogar. É o mesmo Jesus que pega na minha mão e na sua mão e nos levanta. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque Jesus Cristo é aquele que nos levanta, é aquele que nos sustenta, porque Ele jamais se distraiu e jamais ficará distraído em relação a você. O que você sente, o que você precisa, o seu choro durante a noite, as suas dúvidas, Jesus Cristo está vendo. E hoje Ele diz para você: estou contigo, creia em mim, tenha calma, tenha paciência, a sua vitória já está chegando. Que Deus possa nos abençoar e que nada tire a nossa atenção do principal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.